Boa tarde, gente. Ó, vamos fazer que nem a outra. Oi, Bruno, a Aline tá aqui. Estamos por enquanto só nós. Vou fazer que nem as outras lives. A gente vai esperar até as 4h05 para começar, tá? Então a gente tem 5 minutinhos ainda para começar a nossa live, tá bom? Mais 2 minutinhos e a gente já começa, tá?
Bem, gente, então vamos lá. Eu vou começar agora a live. E aí, tá gravando, tá? Essa reunião nossa. E depois eu disponibilizo para vocês tanto lá no Google Sala de Aula quanto no YouTube, no canal do YouTube. Queria dar boa tarde para todo mundo. Estou com muita saudade de vocês sabem disso, eu sempre falo. Saudades dos nossos momentos presenciais, né? Mas a gente está aí se adaptando, tá? Eu acho que como primeiro tópico aí que eu quero falar com vocês é a respeito de algumas solicitações que estão tendo pela parte dos alunos, né, com relação à quantidade de entrega de atividades, ou até mesmo o tempo que se gasta fazendo. Eu não vou entrar em maiores detalhes com relação a isso, porque hoje nós tivemos uma reunião com os professores, né, todos os professores, a gente faz pelo Meet também, toda terça-feira, começa sempre a 1 hora. E aí hoje nós tivemos essa reunião. Deixa eu só tirar o som do meu celular aqui, peraí, para não atrapalhar. E aí a Célia, eu vou deixar a Célia se pronunciar, conversar com vocês a respeito disso daí, mas eu queria só salientar para vocês a importância de vocês criarem rotinas de estudo, né? Vocês sabem disso. Se às vezes fica complicado para você acordar cedo, porque eu sei que agora o horário para a gente está um pouco mais difícil, mas então que você tenha uma rotina aí de estudo certinho a partir do horário que você determinar, tentando sempre acompanhar as reuniões que os professores fazem aqui no Meet, as lives, né, que a gente faz, toda a programação, o centro de mídias também é muito importante. Eu mesma, eu queria dar um relato meu, que era assim, antes a gente entrava na escola às 7 da manhã e eu ficava sempre por volta das 4h30, 5 horas todo dia. E agora, com essas aulas à distância, eu mudei totalmente minha rotina. Então, se antes eu acordava 10 para 6, mais ou menos, agora eu estou acordando por volta de 9 horas da manhã, e aí eu deixo para fazer as coisas da escola, sempre no período, a partir das 10 horas da manhã, então 10, 11 horas eu começo. Eu acabei de almoçar, o meu almoço eu também mudei, é só eu e meu marido, então a gente conseguiu adaptar a nossa rotina, e ele sempre almoça mais cedo, mas eu, por exemplo, almocei agora, era 3 horas da tarde, antes da gente fazer essa reunião. E aí agora eu sei que eu vou até umas 11 horas da noite, mas isso foi uma mudança que eu fiz porque eu vi que para atender os alunos é melhor que eu pegue sempre um horário mais tardio do que tá disponível para vocês às 8 da manhã, porque a procura é muito pequena. Tá, então é um relato meu só para vocês entenderem. Então, tentar fazer essas adaptações de rotina mesmo. As minhas coisas pessoais eu estou fazendo de manhã, estou passando por um processo de mudança de casa e tal. Então, estou tentando fazer tudo isso de manhã, porque aí à tarde e à noite eu fico sempre livre para as coisas da escola e mais o curso que eu estou fazendo, né? Então, assim, estamos todos tendo que adaptar nossa rotina, mudar as coisas como a gente estava fazendo, a maneira como a gente estava trabalhando, mas saibam que vocês têm nosso apoio, tem o apoio dos tutores, tem o apoio da gestão, da direção, mas que é muito importante agora que vocês desenvolvam esses hábitos, né, que vocês tenham esse protagonismo, essa autonomia de desenvolver uma rotina de estudos, um horário que seja adequado para vocês e que vocês consigam dar conta dentro daquele período para fazer as atividades, tá? Então, se precisar de ajuda, eu me coloco à disposição, sendo ou não tutora, a Simone, a Marcela também, mas é só procurar a gente. Sobre os questionamentos de vocês que foi encaminhado para a Célia, porque ela divulgou com a gente na reunião hoje, ela vai dar uma devolutiva para vocês. Eu não sei se ela já fez isso, tá? Mas ela vai fazer em nome de todo mundo, tá? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Tá tudo certo? Vamos aguardar o que a Célia vai falar para vocês verem? Se vocês não quiserem por áudio, pode escrever no chat, tá, gente? Porque o rostinho vocês não mostram, né? Então, que eu gosto tanto de ver, mas vocês não gostam de mostrar. Vamos ver se tem algum rostinho aqui. Não tem, ó, para variar. Então, no chat. Ela ainda não disse nada, tá certo. Então, vamos aguardar ela falar, mas isso é um relato que eu queria falar da minha parte para vocês, tá? Para vocês saberem. Bem, seguinte, o que eu tenho aqui como itens para conversar com vocês. Bem, primeiro eu queria só esclarecer que as atividades do nosso projeto de Nó e Nó rumo ao sucesso são sempre atividades opcionais, tá? Então,
a questão do vestibular, ou os exercícios de lógica que eu coloco lá, fazer mapa mental, mapa conceitual, são sempre atividades opcionais. O último aluno, teve um aluno que fez, o Henrique, da terceira série A, e a hora que ele fez, ele respondeu muito rápido o desafio de lógica, eu perguntei para ele falou assim, não, professor, eu estou aqui esperando para ser atendido no dentista. E enquanto estava na sala de espera, eu recebi pelo celular, né, a atividade, fiz, e é isso aí. Então, é isso, tá? Não é para comprometer mais ainda o estudo de vocês, a rotina de vocês, mas são atividades opcionais. Se você tiver um tempo e conseguir parar para tentar fazer, para tentar resolver, fica a critério de vocês, tá? E aproveitando, né, a respeito do projeto nosso, os mapas mentais ou conceituais de vocês, eu tenho alguns aqui que eu peguei quando a gente ainda estava em sala de aula, porque alguns alunos já me entregaram, eu tenho alunos que já me mandaram também pelo WhatsApp. Então, se vocês elaborarem mapas mentais ou conceituais para valer essa nota aí, esse nó, porque eu vou usar no fechamento da nota também, como um adicional, vocês precisam me enviar até dia 25 de maio, que é segunda-feira que vem. Então, é uma atividade opcional, tá? Ela não é obrigatória. Ah, eu estou fazendo, enquanto eu estudo, eu fiz um mapa mental, um mapa conceitual, e eu quero apresentar ele. Então, você me apresenta até dia 25 de maio. Pode mandar pelo WhatsApp para mim, tá bom? E esses mapas mentais, eles servem também como registro de vocês, que a gente já tinha combinado isso em sala de aula também. Tá? Então, fica a seu critério. Se você quer imprimir aquele material que tem de registro, que é obrigatório, que agora vocês têm de geometria analítica plana, de problemas lineares, que soltou ontem o assunto, e de circunferências icônicas. Então, é muito slide. Eu quero um resumir. Vocês podem? Podem. Vocês podem fazer um resumo. Eu quero fazer um mapa mental, um mapa conceitual. Também pode. Eu quero imprimir aquilo. Minha mãe consegue imprimir para mim no trabalho dela, meu pai, meu tio, um vizinho, em casa mesmo eu tenho uma impressora. Eu posso imprimir e colar no caderno? Pode também. Tá? Então, os registros é opcional de vocês, como vocês deverão fazer, mas vocês precisam fazer. Eu não vou pedir a evidência desse registro agora, tá? Porque eu sei que vocês estão atribulados com bastante coisa para fazer. Então, o que vocês precisam para agora é assistir as duas videoaulas que eu fiz, né? Problemas lineares e circunferências icônicas, e responder aquela atividade que tem. Tem alunos aqui que já fizeram aquela atividade? Então eu vou repetir porque foi pedido. O que eu posso fazer, então, mapa mental e mapa conceitual? São 3 assuntos, tá? Geometria analítica plana, que eram das aulas que a gente teve presenciais ainda, distância de ponto à reta, distância entre 2 pontos, coordenada de ponto médio, condição de alinhamento, equação reduzida de reta, coeficiente angular, coeficiente linear. Então, esse é um mapa mental que vocês podem fazer. O segundo é problemas lineares, máximos e mínimos, que está liberado a partir dessa semana para vocês, que vocês estão fazendo nesse período dessa semana agora as atividades. E o terceiro é de circunferências icônicas, que também foi liberado essa semana. Tá? Então, ao todo, cada aluno pode, se quiser, fazer 3 mapas mentais para me apresentar, tá bom? Aí, como é uma coisa que vocês vão tirar foto, tenta escolher um horário do dia que esteja claro. Não adianta você mandar para mim às 7 da noite e acender a luz do quarto, por exemplo, da sala, da cozinha. O ambiente está escuro e só aquela luz não é suficiente. Então, o ideal é que vocês... tem aluna aparecendo, adora. O ideal é que vocês escolham um horário do dia mesmo que esteja claro para tirar essa foto, tá? Mas são esses 3 assuntos que vocês podem fazer mapa mental ou conceitual, para valer nós e me entregar até dia 25. Professor, eu não quero fazer mapa mental, eu quero imprimir e colar no meu caderno os registros. Pode. Professor, eu posso fazer um resumo simples? Pode. Esses outros não precisa me mandar, tá? Então, você vai fazer o registro e vai deixar no seu caderno, tá bom? No caderno de matemática. Mas o meu caderno de matemática ficou lá na escola, e eu fui lá pegar o material e esqueci de pegar o caderno de matemática. Eu não estou em casa, meu caderno não está comigo agora. Não tem problema, faz o registro em algum outro lugar e depois se anexa com o seu caderno de matemática, tá bom? Alguma dúvida disso, gente, dos registros? Se tiver, abre o áudio aí, fala comigo, ou então manda pergunta, tá bom? Mas é isso, tá? Vocês precisam ter o registro, mas agora vocês não vão precisar me enviar esses registros, tá bom? Vocês só precisam me enviar se vocês quiserem fazer esses mapas mentais ou mapas conceituais para valer nós, para vocês, para usar para fechar o bimestre também.
até dia 25, agora, segunda-feira que vem. Se você não fizer, você não vai ser prejudicado em nota. Sua nota não diminui porque você não fez. Ela vai diminuir se você não fizer as atividades obrigatórias minhas. Quais são? As 3 atividades obrigatórias, uma de cada conteúdo. O envio dos exercícios do livro pelo Google Sala de Aula. São poucos alunos que ainda não me enviaram. Professora, mas já passou o prazo. Era até dia 1º de maio. Posso enviar atrasado? Pode, não tem problema. Já falei isso na outra live também. Os alunos que entregaram dentro do prazo, eu vou conceder a eles nós. Os alunos que entregaram atrasado, vale do mesmo jeito, só que eles não têm direito a esses nós, tá? Então, vocês têm que fazer obrigatório, ó. Enviar os exercícios do livro didático de Geometria Analítica Plana, tá? Que são, acho que, são bastante exercícios, mas isso a gente começou fazendo quando eu ainda estava em aula presencial, tá? Então, não é nada assim, né, um monstro de 7 cabeças, um bicho de 7 cabeças que eu estou pedindo. Porque a gente já estava fazendo aquilo nas aulas nossas, tá? Segundo, a atividade de problemas lineares que vocês vão fazer um questionário que está lá no Google Sala de Aula também. Eu tenho alunos que já fizeram, eu pedi uma devolutiva, eles falaram que não está difícil, tá? Então, se tiver alguma dificuldade, você me procure e a gente vai conversando, tá bom? E a outra atividade que vocês têm que fazer é de circunferências icônicas, que também está no Google Sala de Aula, é um questionário também. Todos têm somente perguntas de alternativa, tá? Para vocês selecionarem a alternativa lá e me enviar. Não esqueçam de clicar no botão enviar. O exercício do livro mesmo, tem aluno que fez, mas não clicou em enviar, e daí para mim não apareceu, tá? Então, lembrem sempre de clicar em enviar. Aí eu comecei a fazer atividade, sei lá, de problemas lineares, me deu um branco, eu tive uma emergência e eu precisei sair. É só você fechar. Você fechou, não tem problema. Quando você abrir de novo, você vai continuar fazendo. O que você não pode é enviar. Que se você enviar, aí você não vai ter outra opção, tá bom? Você não vai ter outra chance, vamos dizer assim, tá? Alguma dúvida quanto às atividades obrigatórias, gente? Professora, Pode falar, Júlia. em relação às atividades, tem alguma que precisa de conta? Precisa, desculpa. Alguma atividade precisa de conta? Olha, a parte de tanto de problemas lineares quanto circunferências icônicas, as duas precisam de algumas continhas bem básicas. Não é nada muito trabalhoso, tá? Mas em relação a, tipo, no formulário é só de alternativa. Isso. Precisa, tipo, enviar numa folha, alguma coisa? Não, agora eu entendi a pergunta, Júlia. Você está falando em outro sentido. Vocês vão fazer as atividades lá pelo formulário e eu falo para vocês fazerem com o apoio do caderno. Por quê? Porque no caderno você vai anotar, por exemplo, ó, quando vocês abrirem lá de circunferências icônicas, vocês vão ver que as primeiras questões não precisa de conta, porque elas são só de identificação. Você só identifica, tá? Então essas não tem como você justificar. Não precisa de uma conta. Então você só vai clicar na alternativa. Aí vamos supor, eu cheguei no exercício número 7, tá? Estou inventando o número da minha cabeça. E esse eu preciso fazer uma conta simples, mas eu preciso fazer. Então, lá no seu caderno, você registra atividade avaliativa de circunferências icônicas, exercício 7. Pronto, faz a continha, achou a alternativa correta, marca lá para mim. Vocês não precisam me enviar essas contas agora, tá? Eu vou aceitar somente a alternativa, como se fosse vestibular mesmo, primeira fase de vestibular ou uma provinha de Enem. Tá? Então, não precisa de enviar as contas para mim nesse momento. Quando a gente voltar no presencial, eu posso vir a pedir esses cadernos para dar uma olhada, mas agora não precisa. Respondido, Júlia? Beleza. Ó, mas alguma dúvida, manda aí, gente. Sora, em relação a AP, é até dia 22 também igual a de português? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Vi. Quando você teve essa informação que era até dia 22, quem foi que te passou? A Marcinha mesmo, eu perguntei para ela até quando que a gente podia fazer a AP. Aí ela falou assim, a AP até sexta-feira, dia 22. Aí eu fiquei na dúvida se a sua também era até dia 22 também. Tá, e você lembra quando foi que você falou com ela sobre esse assunto? Foi na semana passada, foi na quinta-feira, eu acho. Quinta-feira, se não me engano. Tá, eu vou falar por quê. Nós fizemos uma reunião, só os professores de português, matemática e a Marcela. Nós fizemos uma reunião, deixa eu só ver o dia aqui, ó, para eu ver se está batendo a data que você está falando.
Espera aí, tá? Que aqui eu tenho, na minha agenda eu tenho que anotar tudo, porque a memória aqui não é memória de elefante, não. Ó, tá aqui. Nós fizemos uma reunião, ó, gente, olha minha cabeça, a reunião foi ontem, né? Pra você ver como tá bom também o negócio aqui. A gente fez uma reunião ontem, das 4 às 5, com a Marcela, com a Marcinha, todo mundo aí para falar a respeito da AP, tanto de português e matemática. E a data para a realização da AP, a gente fechou uma outra data, tá? Que não é até dia 22, nem é de português, nem de matemática, tá bom? Eu não vou tomar a frente para falar essa data para vocês, porque eu preciso falar com a Marcela. Mas eu vou mandar, eu estou falando com vocês, eu vou mandar um WhatsApp para ela para perguntar se eu já posso divulgar para vocês, tá bom? Ah, beleza. Então foi estendida essa data. É porque eu já estava ficando preocupada já. Não, foi estendida sim. Deixa eu só perguntar para ela se eu posso comunicar a vocês. Espera aí. Tá bom. Marcelo, estou em live com os alunos das terceiras séries e eles estão perguntando data para elaboração? Pode ser, né? Para resolução da AP. Qual data eu posso divulgar? Pronto, aí ela pode falar, Vi. Beleza. E aí, senhora, como é que faz? Tipo, vai levar até escolas a APs ou manda foto para vocês? Não, a AP a gente vai fazer, isso daí eu já posso falar porque isso já é certeza. Tá. A gente fez um formulário pelo Google Forms também, e lá só aparece assim, ó, questão 1 e todas as alternativas, tá? Aí vocês têm que fazer as contas na prova normal de vocês, mas vocês não vão mandar para a gente ainda a foto da resolução, vocês só vão mandar esse gabarito, tá bom? Só clicar lá qual que é a alternativa que vocês marcaram, que a gente precisa manter o isolamento. Então, não seria adequado que vocês levassem essa prova para a escola. Então, vocês só vão marcar lá as alternativas, né, certinho. É um formulário do Google Forms mesmo, esses que vocês estão acostumados já a fazer já. E aí tem algumas perguntinhas também, por exemplo, que tipo de raciocínio você usou, qual questão você achou mais fácil, mais difícil, coisinhas bem simples, tá? Mas não precisa mandar as resoluções ali naquele formulário. Tá, então isso é certeza, Vi, vocês vão fazer em casa mesmo, aí no cantinho de vocês, e não vão precisar levar para a gente essa prova física. Só vai levar a prova física aqueles alunos que nem estão aqui nessa live, por quê? Porque eles não têm acesso à internet. Então, esses alunos estão recebendo material impresso, aí eles têm que fazer e levar de volta na escola. Mas não é o nosso caso aqui, tá bom? Tá bom, senhora, muito obrigada, viu? Ó, a escola ainda está aberta, não é todos os dias. Eu aconselho vocês, para saber que dia aqui na escola, manda mensagem para a Marcela ou para a Simone. Quem tiver saída também pode mandar. Eles estão fazendo rodízio para atender os alunos lá, para abrir escola, para fazer limpeza, esse tipo de coisa. Então, se algum aluno está precisando ir lá para pegar algum material, para retirar essas provas, pergunta para eles antes, para os professores não, para a gestão, que o momento que eles vão estar com a escola aberta para vocês poderem ir para lá, tá bom? E até quem perguntar, eu aconselho que a hora que tiver resposta, coloca no grupo da classe. Ó, gente, a escola está aberta hoje, tal horário. Eles estão fazendo dias específicos e horários específicos, tá? Não é das 7 às 4, tá bom? Aí quem não pegou ainda as provas pode ir lá pegar, tá bom? Alguma dúvida da AP, gente? Mais alguma? Acho que não, né? Então, beleza. Ó, então vamos lá. Próxima coisa, vocês já estão sabendo da notícia da mudança da data do Enem, né? O Enem ele vai ter duas fases esse ano, como já tinha os anos anteriores, só que uma fase vai ser online e a outra fase vai ser presencial. Então, a fase que é online já mudou a data também, ela está lá para o final do ano, se não me engano é novembro ou dezembro, eu não tenho certeza agora, foi falado isso, mas agora eu não me lembro. Mas ainda se corre o risco de prorrogar, porque eu sei que está sendo pedido de muitos estudantes. O secretário da Educação apoia a ideia de uma prorrogação do Enem, mas isso daí é uma discussão que atende esferas muito maiores, atende a uma Secretaria da Educação, uma diretoria de ensino,
diretoria de ensino não, uma secretaria da educação mesmo, Ministério da Educação. Então, isso aí é uma coisa mais para frente, não tem certeza ainda de prorrogação nenhuma, mas já mudou a data que vai ser online. Deixa eu ver o que escreveram aqui, peraí. Para ir respondendo vocês. Não, mas a presencial e online não são para as mesmas pessoas, são. Todo mundo vai fazer duas. Ó, gente, do que tá agora, tá? As notícias que a gente tem hoje, porque isso está mudando o tempo todo. Então, hoje, como seria a prova? Vocês teriam que fazer uma parte que é online e uma parte que é presencial. Todos os alunos teriam que fazer dessa maneira. Essa parte que está sendo, que seria online, estão divulgando que seria em locais específicos. Dá a entender que não vai ser na sua casa, que você teria que ir até um local específico, por exemplo, abre-se a escola para vocês fazerem a primeira fase, que é online lá, tá? Exemplo. Então, o que se tem hoje era isso, que ia ser uma parte online e uma parte presencial da prova, tá? E todo mundo teria que fazer os dois, online e presencial. E só que mudou. Essa parte do online, que já tinha uma data, já foi prorrogada, foi jogada lá para o final do ano. Tá, então, aí já está mudando-se algumas datas a respeito do Enem. Isso são as últimas informações que eu tenho. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui. Agora eu estou abrindo a internet, hein? Vocênoenem.com.br. Ô, É melhor... Sora, Pode falar. mais uma coisa que eu não entendi. Eu tinha achado também que ia ter uma fase digital e uma fase impressa. Só que na inscrição do Enem, você escolhe se você quer fazer a digital ou a impressa. Entendi. Então, tipo, se fosse diferente, entendeu? Tipo, quem escolheu a impressa não vai fazer a digital. Você sabe de alguma coisa sobre isso? Ó, eu estou olhando aqui no site do INEP mesmo, enem.inep.gov.br. A hora que você entra no site, a primeira coisa vem uma nota de esclarecimento. Então, eu estou falando com vocês e estou lendo. E aí ele fala assim, ó, aplicação das provas impressas nos dias 1º e 8 de novembro e as provas digitais nos dias 11 e 18 de outubro. E aí fala a respeito da isenção, fala a quantidade de registros que se espera, fala a respeito da inscrição também, que é até dia 22 de maio, então a inscrição está aberta ainda até dia 22, que é sexta-feira. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui falando. Mas ô Sora, esses dias não são para as mesmas pessoas, Sora. Tipo, se a Lara escolhe fazer digital, ela vai Entendi. fazer esses dias. E se eu escolho fazer impresso, eu vou fazer nos outros dias. Entendi. O que eu tinha entendido é que seria assim, mas não tem problema. Mas vocês viram que as datas que a gente tem, ó, sendo essa impressa ou a digital, que vamos dizer assim, está com a data mais próxima, é de 11 e 18 de outubro, tá? Então, vamos pensar assim, ó, como a gente está falando de uma coisa lá para o mês 10, para metade do mês, mais ou menos do mês 10, em outubro, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até chegar lá. Então, eu acredito, como o secretário está batendo muito na tecla de ser prorrogado, talvez seja prorrogada essas datas, inclusive, porque o que se fala hoje é aulas presenciais se voltarem a partir de agosto, Então, então você tem agosto, setembro e em outubro você já faz a prova, para quem escolheu digital. Então, você tem 3 meses praticamente para sanar algumas dúvidas, tendo os professores ali no presencial, né, nesse movimento. E lembrando que a gente tem alunos e tem escolas que estão em situações muito piores que a nossa, que não estão tendo aula, porque o aluno não tem acesso, a escola também não tem um suporte, está muito pior do que a gente. Então, o que você faz com um aluno em 2 meses e meio para preparar ele para uma prova do Enem? Tá? Então, é muito complicado. Então, pensa assim, o que a cabeça de vocês, terceira série, agora, enquanto alunos de terceira série, tem que estar pensando? Vocês têm sim o Enem para fazer esse ano. Mesmo se for prorrogado, se a gente está com as provas impressas 1º e 8 de novembro, vamos pensar se o Enem for para, sei lá, janeiro, tá? Estou chutando aqui uma data. Bem, então eu preciso me preocupar com o Enem ao longo desse ano de 2020 que eu tô. Então, ao longo desse período que a gente tem aqui, vocês têm que ir tentando estudar um pouco por Enem, lembrando que as atividades que nós, professores, estamos dando para vocês são atividades que caem no vestibular e no Enem. Então, estudar para Enem, estudar para vestibular é, inclusive, fazer as atividades que a gente está propondo para vocês.
porque elas são para preparar vocês para essas duas provas também, tá? Para esses dois exemplos de prova. Então, a data ainda não tem definido, tem o que eles colocaram aqui no site deles, no site do INEP, eu estou vendo pela fonte do INEP mesmo, mas o próprio secretário de Educação está falando em mudar essa data, tá? Então, isso a gente vai ter que esperar aí para ver os próximos capítulos dessa novela. Certo, gente? Certo. Ô, Sora, tem uma coisa que o secretário falou sexta-feira, que os alunos da rede não precisam pedir a taxa de isenção porque já está automático. Então, meio que tipo assim, foi desnecessário a gente ter feito o pedido, porque ele disse que todos os alunos que estão cadastrados na rede já recebem a isenção. Na hora que preenche o formulário do Enem, já sai lá que tem a taxa. Eu acho que eles deveriam ter avisado antes, né? Eu escutei, pensa assim, ó, se eu tive, entre aspas, o trabalho de pedir a isenção e já tive garantida a isenção, é uma garantia, tá? Vocês sabem que a situação que a gente tá tudo passando por atualizações, então as notícias estão vindo ao longo do decorrer das coisas, né? Não tem mais como a gente programar muito. As coisas estão vindo, as demandas estão vindo. Então, provavelmente eles fizeram isso mediante essa demanda, por quê? Porque agora já está até difícil para um aluno que tem uma condição um pouco mais complicada, de, na solicitação da isenção, apresentar os documentos que vocês talvez apresentaram, porque para pedir isenção você precisa apresentar alguns documentos. Então, eles já conseguiram linkar o site da Secretaria da Educação, todos os alunos de escolas públicas, com essa ideia de ter a isenção. Então, são avanços aí que estão acontecendo que é decorrente dessa pandemia. Então, são demandas que estão vindo e não tem como a gente programar muito, tá? Mas o que eu ouvi falar foi que um aluno que não pede a isenção e é de uma escola pública, mesmo se vier para ele o boleto, que é para ele desconsiderar, porque ele vai ser isento. Eu não vou falar muito a respeito das demandas de Enem, porque o que eu sei, gente, é pouco. Quem pode orientar melhor vocês a respeito do Enem, sempre, sempre, sempre é a Vanessa e a Milena, tá? Então, vocês podem procurar as duas para pedir maiores orientações a respeito do que for com relação ao Enem, porque elas têm mais informações para passar para vocês do que eu mesmo tenho, tá? Então, o que eu sei é o que eu li aí que eu tô falando. E, gente, procurem sempre, sempre, sempre fontes oficiais. Esse negócio de, eu recebi de alguém que fala que é não sei quem, antes de você espalhar, antes de você acreditar naquilo, entra lá no site do Enem, pelo ponto INEP, não vai para o cara que está divulgando, para o professor, vai no site do próprio INEP do Enem, dá uma olhada nas informações, lê com atenção lá, antes de falar aí, de divulgar algumas coisas que nem sempre são verdade, tá? Sora. Pode falar. Mas, tipo, antes de ter pandemia, essas coisas, eles já pediam o pedido de isenção para alunos de rede pública. Porque não é assim, porque, tipo, se eu fizer como treineira e ser de rede pública, eu ainda vou ter que pagar. E também tem que saber se a pessoa explica no edital, sabe? Também tem que saber se a pessoa estudou a vida inteira em escola pública. Para ter isenção, para você ter direito à isenção, existem alguns critérios que você tem que estar aptos a eles, né? Então, se você se inscreve numa escola pública na terceira série do ensino médio, no último bimestre, por exemplo, você não vai ter isenção. Então, tem-se algumas coisas para seguir. E é o que a Maria Gabriela falou, ela leu no edital. Então, é isso, vocês têm que procurar informações de edital, em fontes seguras, em fontes confiáveis, e sempre fontes governamentais. Então, enem.inep, eu sei que é governamental. Se você digitar no Google Enem, não é o primeiro que aparece, porque o primeiro que aparece é sempre o mais visitado, mas isso não necessariamente quer dizer que é o que está mais alinhado com as informações oficiais, tá? Então, sempre procurem os sites oficiais, tá? Mas aí, maiores informações do Enem, eu aconselho vocês a falarem com a Vanessa e com a Milena. Eu posso só falar o por cima que eu estou vendo, que eu estou me informando também, tá bom? Posso ir para o próximo assunto, gente? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Próxima coisa que eu quero falar com vocês é a respeito das aulas, tá?
Então, a gente entrou agora num conteúdo novo, tá? Vocês não tinham visto ainda, agora eu tô falando de matemática, tá? Que é o conteúdo do primeiro bimestre ainda, que é problemas lineares máximos e mínimos e circunferências icônicas. Então, é o seguinte, a parte de problemas lineares máximos e mínimos, o que cai muito, principalmente no Enem, é a questão da interpretação. Então, essa videoaula, como que eu elaborei ela? Eu peguei o caderno do aluno de vocês, de 2020, atualizado, peguei os exercícios que tem lá, que trabalham a respeito de problemas lineares, e fiz a resolução desse exercício passo a passo com vocês. Então, nessa videoaula, inclusive, eu intercalo entre a exibição do PowerPoint na tela do computador e a câmera que eu coloquei gravando, eu fazendo a resolução desses exercícios, tá? Então, o que disso cai no Enem ou no vestibular? Cai a questão da situação-problema, então, saber ler e interpretar. Eu coloquei para vocês, atividade avaliativa de problemas lineares também são situações-problema, tá? Mas eu tenho uma infinidade muito maior de situação-problema envolvendo esse assunto de problemas lineares máximos e mínimos. Então, se vocês quiserem assuntos, atividades adicionais, eu sei que não está fácil para vocês estão com muita coisa, então eu acho difícil, mas se alguém quiser, eu coloco lá nos opcionais também, tem muito mais situação-problema, e lembrando que eu não coloquei para vocês, por exemplo, resolução de sistemas. Sistema, lembra que é aquele colchete, quando vocês têm duas equações, e aí vocês precisam encontrar o valor das incógnitas, que vocês podem fazer pelo método de adição, substituição, comparação ou por matriz. Eu não coloquei sistema para vocês, tá? Mas sistema é uma coisa que pode ser que venha cair no Enem, tá? Eu tô falando agora mais focado em Enem. Vestibular dependendo da que vocês querem prestar, um pouco diferente, tá? Mas situação-problema, vocês já viram a prova do Enem, ela é inteirinha baseada em situação-problema. Então, problemas lineares de máximos e mínimos é muito importante para vocês, principalmente quem quer prestar o Enem, tá? Para conseguir transformar situações problema em expressões matemáticas, tá bom? Então, isso é muito importante. Vocês vão assistir aquela videoaula, fazendo os registros de vocês, as anotações como vocês quiserem, vocês têm autonomia para isso. Eu já tinha acordado isso com vocês quando a gente ainda estava em sala de aula. Eu não exijo especificamente um tipo de registro, eu deixo vocês escolherem o que vocês acham melhor, mas vocês têm que ter algum tipo de registro, tá bom? E aí vocês fazem o registro, terminei a videoaula, não tenho dúvidas, eu estou entendendo o que é para ser feito, eu clico lá na atividade de problemas lineares e começo a fazer ela, tá bom? Então, isso é a parte de problemas lineares máximos e mínimos, tá? De problemas lineares. Alguém já assistiu a videoaula, já fez atividade, ficou com alguma dúvida, quer dar alguma dica, quer falar se achou fácil, difícil, o que sentiu disso? A gente está com 25 alunos, eu acho que um de vocês já deve ter passado por problemas lineares já. Eu acho, né? Cansativo. A videoaula está muito extensa, é isso, Maria Gabriela? A Julia ainda não fez, mas sim. A videoaula de problemas lineares, eu poderia ter cortado ela em várias, sabe? Ter feito uma de 15 minutos, outra de 15, e assim vai. Só que eu fiquei pensando na minha cabeça, tá? São 2 exercícios só que eu trabalho em problemas lineares. Então, eu sei que a videoaula ela tem 1 hora e pouquinho, acho que é 1 hora e 12 minutos. Se eu tivesse dividido em 2, ia dar quase 40 minutos cada um pouco menos. Então, o que eu pensei? São só 2 exercícios. Então, eu juntei os 2 e fiz de uma vez só. O primeiro exercício que está lá em problemas lineares é mais curto e o segundo ele é mais extenso, tá? Mas eu decidi gravar uma só para fazer direto, porque na minha cabeça, e é o que eu sugeri lá nas orientações, é que o dia que vocês fossem estudar matemática, que vocês conseguissem reservar pelo menos 1 hora e meia para fazer isso. Então, você consegue assistir a videoaula de 1 hora e 12, né, fazendo algumas pausas e tudo para compreender, e aí depois responder a atividade. Então, é mais ou menos o tempo que eu estipulei. E isso é o mais resumido que eu consegui fazer de problemas lineares, tá, gente? Eu estou tentando, sim, melhorar, me aprimorar, mas também estou tentando atender aí a situação que a gente está passando.
aquelas outras videoaulas que eu gravei lá no meu canal do YouTube de geometria analítica plana, eu já tinha recebido devolutivas que seriam mais interessantes que fossem mais curtas, mas elas atenderam também uma demanda que era quando eu me afastei para fazer a cirurgia do joelho. Então, essa agora que vocês estão assistindo também é para atender essa demanda, quer dizer, em uma semana eu preciso dar o conteúdo de 18 aulas, então também não é fácil. Então, pensa vocês, 18, a metade é 9, pega 9 aulas de 50 minutos que eu consegui condensar em 1h12, tá? Então, a gente está passando por toda essa adaptação também, tá? Sônia, Oi. tem uma coisa que eu não entendo nas atividades. Quando não tem data de entrega, é para se entender, porque às vezes, tipo, você vai ler o documento e tá escrito assim, atividades referentes à semana, tipo, de segunda até sexta, mas não aparece prazo de entrega. Então, eu só posso entregar até sexta-feira? A de matemática eu acho que tá até dia 25, gente. Eu vou dar uma olhada ainda, peraí. Deixa eu abrir aqui, que eu tô falando com vocês, tá tudo aberto comigo, ó. Não, tá dia 22, tá certo, até sexta-feira. Aí lembra que é assim, ó, a data de entrega dos dois, circunferências icônicas e problemas lineares, tá até dia 22, que é sexta-feira. Mas pode ser entregue atrasado? Pode, que nem a do livro didático também. Eu ainda estou recebendo entregas que era até dia 1º de maio, tá? Só que vai chegar uma hora que eu vou fechar isso daí. Por que eu vou ter que fechar? Porque eu preciso fechar nota. O conselho de vocês não é semana que vem, é na próxima. E aí eu tenho que dar as notas já para a gestão. Então, aí eu vou ter que fechar, tá? Então, quando eu conversei hoje com alguns, hoje não, entre ontem e hoje com os meus tutelados, eu pedi para eles até segunda-feira, dia 25. Tá? Então, ganhou aí mais um tempinho. Não sei se ajuda, mas é o que temos. A nossa área de ciências da natureza e matemática ficou com a última semana, então se vocês conseguissem dedicar um dia da semana para cada disciplina, de acordo com o que está vindo, com as demandas de vocês, então vocês teriam 4 disciplinas e 5 dias para trabalhar. Tá? Então, se vocês conseguissem se organizar para em um dia tentar eliminar matemática, no outro física, química e biologia, aí vocês conseguiriam cumprir todo o planejamento. Mas de problemas lineares, de circunferências icônicas, eu deixo a entrega no máximo até dia 25, tá? Que é segunda-feira. Certo? Beleza. Agora eu vou falar com vocês a respeito de circunferências icônicas. Eu achei que circunferências icônicas também ninguém ia ter feito, porque hoje é terça-feira, né? Mas já tem alunos que fizeram circunferências icônicas, ou seja, já passou por problemas lineares e já fez as circunferências icônicas. Para quem estava na minha live na semana passada ou quem assistiu ela depois, eu falei que circunferências icônicas é um dos assuntos mais complicados que tem de ensino médio na área de matemática, tá? E eu não vou aqui mentir falando, não, é tranquilo, é de boa, porque não é, ele é difícil mesmo, tá bom? Ele é difícil porque ele tem muitos conceitos, ele tem muitos elementos, muitos detalhes. Então, o que eu fiz? Eu consegui montar uma videoaula de circunferências icônicas de um pouquinho mais que 50 minutos. Então, eu fiz 9 aulas de 50 minutos em uma de 50 minutos, tá? Eu consegui dar essa condensada. Só que quando eu fiz isso, o que eu não trabalhei com vocês? Na videoaula de circunferências icônicas, aparece uma animação, um vídeo de como que são as construções dessas figuras, que são a elipse, a hipérbole, a parábola e a circunferência. Então, tem a construção. Nos anos anteriores, com os alunos, eu fazia a construção com material geométrico na sala de aula, tá? Então, isso eu não tenho como fazer com vocês agora. E quando eu trabalhava isso com os alunos, eu trabalhava o dobro das equações que vocês vão trabalhar hoje, tá? Então, eu passei para vocês as equações mais simples que existem, que é quando o centro está na origem do plano cartesiano, quando os vértices estão todos alinhadinhos, ele está lindo e maravilhoso. Então, é assim, não passei assíntotas, não passei excentricidade, então, circunferências icônicas, eu dei uma boa de uma condensada, tá? Circunferências icônicas, cai no Enem? Cai. Cai com uma quantidade assim, tipo, eu consigo garantir que todo ano de edição do Enem caiu circunferências icônicas?
Não. É diferente de problemas lineares, expressões algébricas. Esse eu garanto para vocês que vai cair esse ano, porque cai todo ano. Agora, circunferências icônicas não caiu todos os anos. Aonde vocês vão ver mais circunferências icônicas? Em vestibular segunda fase, tá? Porque ali é muito mais seletivo e é muito mais difícil. Então, na segunda fase, no vestibular, é capaz que vocês vejam, tá? Mas para Enem, eu não consigo garantir que vai cair, porque não é um assunto que costuma cair todo ano, tá? Então, circunferências icônicas, eu trabalhei de uma maneira mais simples. Se a sua intenção é prestar um vestibular, por exemplo, eu quero prestar a FUVEST, eu quero prestar a Unicamp, eu quero prestar USP, ou seja, eu vou para uma segunda fase aí meio pauleira, aí eu te aconselho a dar uma atenção mais especial para as circunferências icônicas, ampliando um pouco do que eu ensinei. E essa ampliação do que eu ensinei, você pode pedir para mim que eu te ajudo também. Eu mostro para você as outras variações e os outros assuntos que eu não abordei, porque eu condensei bastante esse conteúdo de matemática, tá? Aí, nas circunferências icônicas, os exercícios da atividade, os primeiros são só de identificação, eles são mais simples, bater o olho e identificar, não precisa fazer conta, e os 4 últimos, se não me engano, precisa fazer uma conta simples também. Se vocês estiverem com material em mãos e, eu vou abrir numa página videoaula, na outra página minha da internet, eu deixo a atividade lá que eu estou fazendo aberta, e eu deixo uma outra página, por exemplo, com os registros. Aí vocês conseguem responder a atividade sem dúvida nenhuma, tá? Então, mas precisar pode me chamar também, mas eu tentei fazer uma coisa bem simples. E o mesmo esquema. Circunferências icônicas, eu trabalho 4 figuras. Eu podia ter dividido esse vídeo, em 4. Só que eu achei melhor trabalhar ele inteiro de uma vez só, tá? Então, fica a seu critério. Eu comecei a ver circunferência, eu pauso o vídeo, eu dou uma descansada, eu vou dar uma volta, dou play, assisto a parte da elipse, terminou a elipse, dá uma parada, dá uma descansada, come alguma coisa e volta. Dá play no vídeo, você vai ver hipérbole, dá uma pausa, depois, na hora que terminar, espera um pouquinho, respira, come de novo, porque a gente só come, né? Eu, pelo menos, só como, e volta para concluir com a parábola. Tá? Terminou tudo, dá uma olhada nos seus registros, vê se não ficou dúvida, se ficou, pergunta lá no mural, pergunta pelo WhatsApp para mim, tirei minhas dúvidas, vou para a atividade, tá? Então, o meu conselho é de organizar esse estudo, tanto de problemas lineares quanto de circunferências icônicas, certo? Alguma dúvida de circunferências icônicas, gente? Eu não sei nem se eu vi aluno que já chegou a fazer, já. Essa atividade. Eu não tinha o costume de utilizar com vocês o mural lá do Google Sala de Aula para tirar dúvida, mas eu vou recorrer ao mural porque os exercícios do livro, por exemplo, muitos alunos tiveram dúvida no exercício de número 53, letra C e letra D, que era para calcular a distância de ponto à reta, só que a reta não tinha uma equação, então tinha que achar. E aí eu punha sempre o mesmo texto para os alunos, e aí eu copiava, colava e acrescentava alguma outra informação específica. Então, para não ter isso, eu vou utilizar o mural da sala de aula. Então, se vocês tiverem dúvida desses estudos de problemas lineares e circunferências icônicas, procurem colocar lá no mural, porque daí um aluno pode ajudar o outro, eu respondo, todo mundo está lendo, então aquilo pode te auxiliar nos seus estudos também, tá? Certo? Todo mundo sabe onde fica o mural, gente, lá na sala, no Google Sala de Aula, porque se não souber, eu posso mostrar para vocês. Dá um ok para mim. Era melhor quando vocês mostravam o rostinho, vocês faziam assim, ó. Vocês liberavam o áudio e falavam assim, professora. Agora vocês vão ter que escrever no chat. Tudo bem, ok. Ó. Sim, senhora. Obrigada, muito obrigada. A professora agradece imensamente. A professora agradece demais. Então, tentem utilizar o mural para tirar dúvidas, tá? Vou colocar para vocês uma questão de vestibular ou Enem, que tem a ver com problemas lineares e com circunferências icônicas, do projeto de nó em nó, que é o projeto que a gente tem. Mas lembra que é uma atividade opcional, tá bom? Não é obrigatório, só se você tiver tempo e quiser fazer ela, estiver disposto a isso.
Mas eu vou colocar lá para vocês entenderem como que essas questões caem nessas avaliações externas, tá? E eu tinha separado mais materiais aqui, caso vocês perguntassem também como que cai, eu fiz algumas coisas aqui, mas não sei se vem ao caso. Vamos ler o comentário, O currículo escolar não dá tempo nenhum para vocês, professores, conversarem sobre a saúde emocional e nem os alunos. Já que se a mente não está bem, não há aprendizado. Já pedi muitas vezes por live sobre esse assunto, se fosse possível. Eu sei que teve uma formação que falou a respeito de saúde emocional no Centro de Mídias, mas eu não me lembro quando que foi, mas eu acho que lá no canal do YouTube do Centro de Mídias, essa formação deve estar lá. Foi muito legal, foi bem assim, acalmem-se. O professor Flávio, de inglês, ele colocou hoje para a gente também um vídeo lá com uma mensagem falando a respeito do acalmar a mente também. Então, a gente está tendo algumas buscas aí a respeito disso, porque realmente a nossa cabeça está muito pilhada. E hoje, na nossa reunião com os professores, também foi falado muito sobre isso, a respeito da saúde mental. Então, a gente precisa se organizar, não está fácil para ninguém. Eu não vou ficar aqui passando para vocês os problemas, às vezes, que eu enfrento, o que vocês enfrentam. Só sei que a gente, de uma maneira ou de outra, precisa ser forte e ter com quem contar. Então, eu sei com quem eu posso contar do meu convívio, eu vou contar com essas pessoas, mesmo à distância. Eu ligo, eu faço live, eu choro, eu tenho meu marido aqui que me dá apoio, eu tenho minha gata que eu tento pegar lá no colo, mas ela não gosta muito, mas eu pego do mesmo jeito, depois ela me morde. Então, a gente precisa encontrar alguns refúgios, algumas maneiras de conseguir trazer um pouquinho de paz para nós. E sempre tentar achar uma coisa que a gente gosta muito de fazer, adaptar ela para o momento que a gente está, mas tentar fazer ela. Porque não está fácil mesmo, não está fácil para ninguém. Mas tem gente em situações muito piores do que a nossa, vocês podem ter certeza disso. E eu sempre tive uma visão muito otimista. Eu nunca fui pessimista para as coisas, eu sempre fui muito, muito otimista. Então, eu ainda enxergo tudo com algum otimismo. Eu acredito que isso que a gente está passando é necessário, porque a gente está evoluindo de uma maneira ou de outra, a gente precisa passar por isso. Era um momento que era ruim, péssimo, mas era um momento necessário, até mesmo para a gente parar e olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos. Então, mesmo com tudo que a gente tem, a gente precisa encontrar um momento para fazer isso. Mas não é fácil. Mas a gente vai tentar. E a gente vai passar por isso. A gente vai superar. A gente já superou tanta coisa, por que não vai superar isso? É claro que a gente vai, a gente é forte. Poxa vida. E os anos de academia? A gente é muito forte. Certo? Doutora, Fala, Júlia! Ah, isso era eu ainda. sei. Vamos lá, Júlia, fala primeiro, depois a gente passa para a Vi, tá bom? Eu fiz um checklist esses dias de todas as matérias que caem no Enem, tipo, de matemática, de português, de química. Você acha que, tipo, se eu perguntasse para os professores alguma matéria que eu tô com dúvida, eles ajudariam? Olha, eu vou falar da minha experiência. Eu não sei se entre os 23 alunos aqui presentes, algum já fez isso, mas eu tenho muitos alunos que me procuram para tirar dúvida de questão de vestibular e Enem, e eu sempre auxiliei eles. Então, acredito que se você procurar, eles vão ajudar vocês. Eu, pelo menos, da minha parte, eu garanto que na matemática eu ajudo, tá? Mas eu acho que vocês têm que tentar. É mais ou menos assim, Júlia. Eu tenho uma dúvida de geografia, e a minha professora de geografia é a Sandra. Eu pergunto ou não pergunto? Na dúvida, você pergunta, porque vocês já ouviram aquela história do não, eu já tenho, vou correr atrás do sim. Então, na dúvida, manda lá a pergunta, tira um print, manda para ela e fala, professora, eu estava estudando aqui para o Enem e eu estou com dúvida nessa questão, você pode me ajudar? Se ela não puder naquela hora, ela vai te falar, olha, agora eu não posso, ou procura, se o professor já falar assim para você, procura na internet, você já entendeu, né? Só falar mais nada. Entendeu? Mas se não, o professor vai lá e ele vai te auxiliar. Então, na dúvida, gente, pergunta, mas assim, não é para o professor que você mais gosta, porque você acha mais legal, é para todos.
Então, mas eu tenho medo de perguntar para a Thaís. Não, mas você vai perguntar, ué, vai fazer o quê? Se você não perguntar para mim, para quem você vai perguntar? Ah, não, mas eu prefiro perguntar para a Rosa e para a Carol. Tá bom, mas pergunta para alguém. Entendeu? Vocês têm que ter essa autonomia de perguntar mesmo. A gente está aqui para isso, a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha para isso. Então, na dúvida, Júlia, pergunta. Se ele já falar para você assim, oi, dá uma procurada na internet, pronto, você já pega aquela disciplina e grifa assim, ó, tipo assim, ó, esse eu preciso procurar na internet. Entendeu? Entendi. A maioria das disciplinas na escola, a gente tem 2 professores, então, às vezes, se um não pode te ajudar naquela disciplina, sei lá, pergunta para o outro. Ele nem dá aula para você, mas vai que, né? Pergunta, vai saber. Então, eu aconselho sim a vocês perguntarem, e quando eu falei a respeito de ter uma rede de apoio para esse momento que a gente está passando, considerem os professores a rede de apoio de vocês também. Nós somos adultos e a gente já passou por algumas situações, às vezes, um pouco mais complicadas. Então, putz, eu estou precisando desabafar. Vem nós, entendeu? Vem aqui, chega aí, converse, a gente troca figurinha, para a gente se ajudar. Tá bom? Tá bom, Sora, obrigada. Imagina. Fala, Vi. Sora, eu achei muito legal da sua parte você falar desse jeito carinhoso com a gente e tal, que vocês também estão passando pelo mesmo que a gente e tal, porque todo mundo fica com a cabeça melhor, tipo, ai meu Deus, eu tenho um monte de coisa pra me fazer, por onde eu começo? E aí, por fim, daí você senta e não faz nada, porque você fica perdida, né? Aí é importante a gente ver que vocês também passam por isso. Porque, assim, a professora se preocupa com a gente, né? E se coloca no nosso lugar. Então, é muito legal da sua parte fazer isso. Muito obrigada. Eu já tive a idade de vocês, mas eu nunca passei pelo que vocês estão passando em meio a uma pandemia. Quando eu fiz a 3ª série, a diferença é que eu não tinha muito apoio, tá? Os professores meus eram bem diferentes do que vocês têm hoje. Eles eram os professores dos pais de vocês, porque eu tenho a idade dos pais de alguns alunos aí. Então, mas, gente, estamos na mesma. E que não me escutem, porque já está no finalzinho, talvez ninguém assista até agora. Mas hoje mesmo, na reunião que a gente teve lá na escola, né, essa reunião pelo Meet, eu segurei a vontade de chorar umas 3 ou 4 vezes, vendo as situações, como as coisas estão, as demandas que estão vindo, a questão de às vezes você escuta umas coisas também que não ajudam por parte de aluno ou por parte de, sei lá, né? E aí aquilo dá um desânimo, mas a gente vai se ajudando, vai se segurando, mas estamos todos no mesmo barco, e às vezes dá um desespero mesmo, Vi, mas é o que você falou. Vocês agora vão ter que desenvolver muita maturidade de vocês, de conseguir organizar na cabeça, o que é muito difícil, mas conseguir organizar na cabeça. Eu vou gastar minha energia no que agora, nesse momento? Não, nesse momento eu vou tentar gastar minha energia nesse estudo ou nessa atividade que eu estou fazendo, e aí eu falo de tudo. Atividades em casa, atividades escolares, namoro à distância, a amizade à distância, eu estou falando de tudo, sabe? Então, e acalmar a mente. Tem hora, quando você quiser que a mente se acalme, é só separar. Ela vai se acalmar. Entendeu? Mas estamos todos no mesmo barco. Está difícil para vocês, está difícil para a gente, está difícil para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos filhos, para os maridos, para os namorados, para todo mundo. Mas vamos seguir aí que a gente vai conseguir superar, a gente vai passar por tudo isso. E sem grandes perdas, que é extremamente importante. Amém, Sora. Sem grandes perdas de pessoas e de aprendizado. Como a senhora disse, a gente tinha que passar por isso. Tinha muitas coisas envolvidas que estavam sendo esquecidas, sabe? Muitos valores e tal. E agora muitas pessoas se apegaram na fé, que estavam distantes, sabe? Todo mundo torcendo para tudo ficar bem agora. Porque as pessoas, sei lá, parecia que tinham perdido a esperança na vida. Tava muito difícil o mundo do jeito que tava, sabe? Parece que isso veio para dar um choque de realidade nas pessoas mesmo. É isso aí. Eu acho assim, cada um acredita numa coisa, cada um tem uma opinião, mas eu acho que todos nós temos que acreditar e no final de tudo isso, coisas positivas vão acontecer. Se a gente não acreditar que lá na frente a gente vai conseguir colher alguma coisa boa, a gente vai se desesperar agora, e isso não é legal, porque se desesperar agora não vai ajudar em nada.
a gente precisa tentar ao máximo estar forte e fortalecer os outros, para quando a gente ficar fraquinho, eles também conseguirem fortalecer a gente, para ser uma troca, para ser algo mútuo. Então, eu acredito no que você está falando também, e vamos enfrentar, e vamos lá, bola para frente. Olha para essa situação e tenta tirar o melhor possível dela. É só o que a gente pode fazer. O pior já está aí, ó. Os números já estão aí, a situação já está aí, o afastamento, o isolamento já está aí. Então, o que de bom a gente pode tirar disso? Então, vamos olhar para o que tem de bom. Né? É isso aí, Sora. Não chora não, hein? Tá bom, não, vou ficar, eu tô firme. Ai, ai. Obrigada, Vi. De nada, Sora. Precisando, tamo aí também. Pode deixar. Já ganhei umas cartinhas aí, viu? Eu não queria falar nada, não. Quando eu tava dando aula, eu passei por uns momentos, aí vi umas cartinhas na minha mesa, assim, daquela metida básica. Tá tudo aqui comigo, essas cartinhas. Ah, que gracinha. E aí, você tá com saudade de ver a gente passar estresse? Tô. Imagina. Levar xingo da Isilda, que tá na hora de ir pra sua sala. A Isilda vindo falando, Thaís, você tem aula? Eu falo, não, Isilda, não tem. Não, Thaís, você tem aula. Isso já aconteceu 2 vezes, né, gente? Então, não vamos nem citar. Entendeu? São momentos aí que eu quero esquecer do meu passado, presente e futuro, mas já aconteceu, né? Mas, gente, eu sinto muito saudades do carinho, né? Então, vai fazer o quê, né? A gente ganhou carinho aqui, ó, na live, ó, vocês estão vendo? Tem carinho aqui também, Pois é. né? E vocês estão com saudades da escola? Hã? Estão com saudades da escola? Ah, eu tô. Sim. Quem diria, né? Quem diria que vocês iam ficar com saudades da escola? Ô, Sora, mas sabe quem que é o pior de tudo isso? Eu enchendo seu saco, Júlia, para fazer as atividades, não, né? Porque, tipo assim, no final de tudo isso, mesmo quando voltar, nem abraçar os professores a gente vai poder. Não vai que pode. Ai, é verdade. Ai, tomara que até lá já esteja tudo bem. Não, eu acho que até lá vai estar tudo bem, Júlia. A gente vai se abraçar e vai dar tudo certo, entendeu? Eu acho que eles só vão liberar a nossa volta quando as coisas estiverem boas. Tá, a gente fica longe, mas pelo menos você já está olhando, né? Já é diferente. Aqui eu vejo um monte de letra estática e foto parada. Se eu só olhasse vocês, para mim já estava ótimo, porque carinho se transmite no olhar também, então eu já estava no lucro. Ah, mas olhar pessoalmente é diferente, Sora, de verdade. Então, é isso, Júlia. Por isso que eu acho que a hora que a gente pudesse olhar pessoalmente, já vai dar um acalanto no coração, sabe? Nossa, você tá vivo, que bom. Ô, Sora. Fala, Vi. Então, mas eu acho que quando a gente voltar, já vai estar tudo bem, porque os meus padrinhos são médicos, e aí a minha madrinha tava falando que parece que o auge da contaminação parece que vai até agosto, assim, sabe? Assim, depois vai estar de boa as coisas. Por isso que acho que estão falando que as aulas vão voltar depois de agosto e tal, que daí as coisas já vão estar mais estabilizadas. Então, a gente vai ter que esperar mesmo, não tem o que fazer, viu? Vamos ter que esperar. É que nem o Enem, gente. Vamos ter que esperar o Enem, vamos ter que esperar esse isolamento acabar, essa situação passar, e a gente vai se adaptando, a gente vai vendo o que dá para ser feito e a gente vai se adaptando. Tá, mas, gente, ó, de verdade, deem devolutivas para nós professores, enquanto as atividades. Então, por exemplo, professora, sua videoaula estava muito extensa, tenta fazer mais curto. Eu não sei de que maneira, mas eu tento fazer a próxima. Não, professora, essa atividade estava muito difícil. Então, dê essas devolutivas, e as positivas também. Tipo, professora, eu assisti e consegui fazer atividade, tô bem, sabe? Essas devolutivas, se vocês, antes, quando a gente estava em sala de aula, eu fazia assim, ó, a Ju perguntava, tá tudo bem ou não tá tudo bem? E eu perguntava, gente, vocês estão entendendo? Então a gente olha para vocês e no olhinho de vocês a gente consegue saber se vocês estão ou não entendendo. E aí a gente sabe mais ou menos a que velocidade a gente tem que ir. Agora, a aula à distância, do jeito que a gente está fazendo, se vocês não vierem falar para a gente numa mensagem no WhatsApp ou alguma coisa assim, é muito difícil a gente saber o que vocês estão sentindo. Então, dê essa devolutiva, se tá, não está entendendo, se está fácil, se está difícil. Fiquem com o coração tranquilo para vocês falarem isso para a gente, tá?
Certo? Gente, eu acho melhor. Ó, nosso horário já deu, agora são 5 horas e 4 minutos. Daqui a pouco vocês têm aula lá pelo Centro de Mídias. Então, vamos encerrar nossa live. Se vocês tiverem dúvida com relação às atividades, me mandem. Se vocês quiserem um ombro amigo para conversar, falem comigo. O que vocês precisar de ajuda com outras questões de vestibular, o Enem, fora o que a gente está estudando, também pode chamar, a gente conversa, a gente vê o que dá para fazer, tá bom? Ajuda para se organizar, o que vocês precisarem, tá? Fiquem à disposição, o que a gente puder, a gente dá um ok, o que não puder, a gente, né, vai conversando, vê o que dá para ser feito. Certo, Sara? A Sara saiu, ela parece e saiu, ó. Certo, gente? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Ô Sora, lembra... na semana que a gente parou, a professora, acho que na própria sexta-feira mesmo, a Sora tinha recolhido os cadernos e alguns mapas. Aquilo lá a Sora também contou como nós, alguma coisa do tipo? Então, os cadernos eu não vou recolher, porque os cadernos eu só recolhi da terceira série C. Então, seria injusto com o 3A e o 3B, por exemplo. E até mesmo porque eu recolhi na sexta. Lembra que se o aluno falta... e ele tem um atestado, alguma coisa assim, eu poderia ver esse caderno depois. Então, imagina os alunos que eu não consegui ver, mesmo do 3C. Então, eu tenho essas notas computadas aqui comigo, dos registros, né, do caderno de vocês, mas eu não vou contar. Agora, os mapas mentais, os mapas conceituais, sim. Todos que vocês entregaram, eu estou tentando achar, eles estão numa pasta, tá aqui em casa. Todos os mapas mentais que vocês me entregaram presencial, estão comigo, eles valem sim. Ai, que bom. Tá? Professora. Oi. E também em questão do negócio do caderno, pelo menos na minha sala, no 3A, você pediu para entregar na segunda-feira, só que, consequentemente, segunda-feira não fomos para a aula. Por isso que eu não vou contar o registro do caderno agora. O que eu vou contar é os exercícios do livro e essas duas atividades aí que vocês têm para fazer dessa semana que eu coloquei. E aí, mais os nós, para quem tiver, como adicionais. Mas isso de matemática é o que vocês têm que me entregar, tá? Essas 3 atividades. Fechou? Sora, não lembro quem, eu tava vendo os comentários, não lembro quem comentou ali em cima, mas que é uma coisa que eu também queria saber, né? Que a gente sempre pergunta. As anotações do Centro de Mídias valem nota também? Isso daí é de professor para professor, tá? Eu sei que a Parcinha está fazendo valer nota, que ela dá um questionário para vocês pelo Google Forms. Eu não sei se tem mais algum professor. As minhas anotações de mídias, eu não vou contar como nota agora, tá? Tá bom. Se eu for contar como nota, eu aviso vocês com antecedência para quem não conseguiu acompanhar, poder pegar essas aulas no YouTube. Tá, muito obrigada, Sora. Mas olha para as aulas de matemática do Centro de Mídias todas como revisão e reforço. Tá bom. Tá? Muito obrigada mesmo, Sora. Imagina. É porque esses dias teve uma videoaula de matemática que eu já não tava entendendo o que ele tá falando, aí o moço foi escrever a moça, não sei, foi escrever naquele quadro branco, tava dando um reflexo, não dava pra ver nada, e ela falando, a gente vai riscar aqui, que daí fazer assim, assim, assim. Fiquei tipo, meu Deus, moça, do que você tá falando? Eu não tô entendendo nada. Eu assisti uma lá de condição de alinhamento, que foi a última de segunda-feira, ontem, né, que teve, e achei aquele professor que explicou muito bem, ele falou certinho, aquele eu gostei bastante. Professora. Fala, Gui! Então, da aula de ontem, o cara explicou, só que você tinha explicado de um jeito muito mais fácil, não tinha? Tinha explicado de outro jeito. Nossa, ele complicou muito, 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 muito. Mas aí, Gui, você sempre pensa assim, ó, isso é uma coisa que nós, professores, a gente já está acostumado. Cada aluno aprende de um jeito. Então, às vezes, o que a gente acha mais fácil, o outro vai achar mais difícil e vice-versa. Então, tipo, você já falou que você prefere o outro jeito que eu expliquei, mas vai por mim, tem aluno que vai preferir o que assistiu dele, que achou mais fácil. Então, vocês têm agora a opção de escolher qual vocês preferem, qual vocês acham mais fácil, entendeu? Mas é assim mesmo, isso pra gente chega às vezes a ser um pouco irônico, porque tem aluno que vai pegar circunferências icônicas e vai falar assim, professora, mas super de boa essa matéria, ela é muito fácil,
Entendeu? E eu falo, meu Deus do céu. E aí ele pega a matriz, que eu acho extremamente fácil, e fala, nossa, professora, eu não entendo nada de matriz. Então, isso pra gente chega a ser meio cônico, mas isso acontece mesmo, de verdade. Essas diferenças. Ô, Sora, e é no próximo bimestre que a gente vai ter algum momento que a gente vai parar de ver sobre como Geometria, fala? geometria Geometria. Isso. Geometria analítica plana, a gente vai, a gente está terminando o segundo bimestre agora com circunferências e cônicas, e aí a gente começa o terceiro bimestre trabalhando todas as funções que existem no plano cartesiano, todas mesmo, e aí a gente vai sair depois em números complexos, mas em números complexos tem um pedacinho que também tem que ser misturado. Não vai dar pra... Gente, geometria. Pensou em Enem? Pensa em geometria. Pensou em vestibular? Nossa Senhora. A vida é geometria, entendeu? Nossa Senhora. É assim mesmo. Maria Clara, você quer falar alguma coisa? Senhora, você pode ter certeza, eu só não desisti desse negócio ainda, porque eu já tô pagando a formatura. Porque eu já falei com a Rose. Se eu não tivesse pagando, eu já teria desistido há muito tempo. Não, imagina. Mas não é só pela formatura, não. Vocês vão se formar. Esse é o ano de vocês. Vocês vão se formar no final do ano. Bom, a gente espera que a gente consiga se formar, né? Eu também espero. Eu também espero. É só fazer as atividades que vocês se formam. Ô, Sora, pelo amor de Deus. Nossa, se fosse... Não, se fosse só fazer, aí tinha graça. Mas não é só fazer. O que mais é? Tem que entender Olha, o que você tá fazendo. É fazer, é entender, se você conseguir entender a matéria para conseguir formular uma dúvida, que é o mais complicado. Se você não conseguir entender, você já não consegue fazer as atividades. Então, realmente, vocês têm que entender, tá? Então não é só isso aí fazer. que é foda, Sora. Mas aí não entendeu? Assiste de novo, pede ajuda, dá um berro, manda sinal de fumaça, que a gente tá aqui para isso, para vocês entenderem. Professora, eu não consegui entender ao ponto de não conseguir formular uma pergunta. Tipo isso. Esse é o caso. E você tá falando isso especificamente de matemática? Pode falar a verdade agora. Tudo. Olha, eu acho que a única matéria que eu não tô com dúvida é história e geografia, porque do resto, de português, meu Deus, eu tô uma negação. Eu tenho até vergonha da Marcinha vendo minha nota. Olha, assim, eu vou ajudar vocês sempre em matemática. Então, se ficou com dúvida na matemática do que eu tô ensinando, dá um grito aí que eu vou te ajudar. Porque eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Do mesmo jeito que vocês entenderam geometria analítica plana quando vocês estavam em aula comigo, vocês têm que entender o que vocês estão vendo agora. Tá bom, Sora. Tá? Muito obrigado pelo apoio. Sora, quando você decidiu fazer matemática, você sempre gostou desses negócios difíceis assim? Sim, mas para mim não é difícil. Para mim, difícil é geografia. Ai, Sora. Até meus 19... Olha, coisa feia. Até meus 19 anos, norte e sul era para cima da terra e lá no meio do centro da terra, entendeu? Então, é o que o Gui estava falando. São aí as habilidades, né? E as potencialidades de todo mundo. Eu sempre gostei disso, né? Então, aí, né? Ai. Mas é isso, gente. Força aí, a gente... Lembra do que eu falei? A gente vai conseguir, a gente vai superar. Daqui a pouquinho termina. Deus quiser. Lembrando que saúde mental em primeiro lugar. Então, se eu não conseguir fazer, você faz depois. Acabou. Sim, você consegue sim. Tá? Tenha controle para você conseguir organizar a sua saúde mental para que ela te favoreça. Se já não tinha antes, imagina agora. Olha bem, que momento oportuno você está tendo para praticar isso?
Entendeu? Essas coisas vocês não param para pensar, né? Momento oportuno, adequado para vocês praticarem saúde mental, controle mental e a questão de realizar as atividades à distância. É um excelente momento. Aí você vai fazer as atividades e vai tudo por água abaixo. Não, claro que não. Vai dar tudo certo. Lógico que sim. Ô, Júlia, eu não sei nem se vai ter, mas se tiver na situação que a gente tá, é capaz de eu ir, viu? Porque Bom, talvez seja Célia... um dos poucos momentos que eu vejo vocês, né? Sora, a Célia falou que vai ter, né? Porque a gente já tá pagando. Ah, não, pelo amor de Deus, né? Tem que ter. Gente, o dinheiro que vocês estão pagando da formatura, eu não queria falar nada não, mas eu tô comendo em sorvete. O quê? Tô comendo em sorvete. Brincadeira, gente. Tá tudo certo. Tô enchendo o saco de vocês. O dinheiro tá guardado. Lindo e maravilhoso. Sora, se não tiver a formatura, vai ter devolução de dinheiro, né? Porque Sempre tem. R$900 é dinheiro, né? Quantos? 900. Nossa senhora, vocês podiam dar pra mim esses 900. Eu não queria falar nada não, viu? Ó, vai. Eu acho tem que ver deveria ter tem devolução. que ver o contrato que vocês assinaram, mas tá tudo especificado no contrato, viu, gente? Mas, ó, situações de Não, pandemia... não assinou nenhum contrato. Não, mas em situações de pandemia, até o contrato cai por terra, viu? Opa, aí sim, né? É, Ah, porque se é assim, eles- gente, é assim mesmo. É assim mesmo. Não dá. Ó, pra Se vocês não me terem uma ideia. engano, se eu Pode não me falar. engano, Flora, o buffet tem que devolver metade do dinheiro, pelo que eu saiba. Então, e eu não consigo, por exemplo, falar muito com vocês a respeito de formatura. Daí vocês não têm que falar com sério. Mas vocês estão amparados legalmente, judicialmente e com tudo que está acontecendo. Vocês podem ficar tranquilos. Júlia, eu não acho que seja só metade, a não ser em caso de desistência do formando, mas no caso de uma desistência coletiva devido a uma pandemia, por exemplo, aí as coisas são diferentes. Mas só para você... É que de formatura eu não sei, mas de festa, o buffet, caso ocorra desistência, é por parte do buffet, né, mãe? Oi? A Clara tá super informada Então, nesses por negócios. parte do buffet, tem que ter devolução de metade do dinheiro, porque vai alimento, tem que comprar as coisas, então tem coisas que você não pode devolver, sabe? Mas isso, Júlia, lembrando que não é para a situação que a gente está Sora, vivendo. não é a Júlia, não. A Júlia não, Maria, desculpa, Clara. Isso não é para a situação que a gente está vivendo, entendeu? Então, agora, tudo vai sofrer alteração. Então, fiquem sossegados. Ah, não, tomara. Até dezembro, tomara que esteja tudo certo, gente, pelo amor de Deus. Esperei. Quantos? 18? Não. 18? 15, não, quando você começou a 14. estudar, Eu acho que eu entrei com 4 anos na escola. Faz 14 anos esperando esse negócio. Eu acho que entrou na escola com uns 13 anos, viu, Vitória? Não queria falar nada, não. Você ficava matando aula antes disso. Ah, com certeza. A ficar brincando no parquinho. É. Meu sonho. Mas, gente, fiquem sossegados. Vocês vão ter ENEM, vocês vão ter vestibular, vocês vão ter formatura, vocês vão se formar e vai dar tudo Sora, certo. Não sabe se a como USP soubesse o tanto que eu já sofri nesses anos, eles me dariam uma vaga em direito por dó. Por dó. Vocês sabem que eu faço um curso pela USP, né? A gente a defesa agora do curso nosso do TCC, a defesa ia ser em setembro. E aí a USP já mandou e-mail para a gente, mandou hoje, inclusive falando que foi prorrogado entre dezembro e janeiro de 2021. Então a defesa do TCC pela USP nosso também já foi prorrogado. A entrega do documento se manteve, a gente tem data para entregar, mas a defesa já mudou. E a USP está ajudando muito nos estudos voltados para áreas da saúde nessa pandemia agora. Então, USP é love you nesse momento da minha vida. Então, né? Ô, Sora, eu vou ter que sair aqui, mas muito obrigada, viu? Você ajudou bastante. Imagina. E daí, quando é que vai ter outra live? A Sora vai avisar como? Ah, Sora, pelo amor de Deus, avisa. Ó, eu faço toda dia É de terça-feira. É toda terça-feira às 4 mesmo? horas. Ah, então Toda beleza. terça às 4, tá? A gente já deixa esse horário fixo pra gente conseguir se programar, tá bom? Ah, ótimo, porque esses dias eu nem sabia que ia ter live da Sora, aí eu, por fim, eu não assisti. Fiquei sem celular,
Aí a hora que eu vi já era 11 horas da noite. Falei, nossa senhora, não acredito. Eu aconselho vocês, e eu fiz isso também. Se eu mostrar para vocês o meu relógio, meu despertador, eu vou mostrar, porque tem aluno que não acredita no que eu falo. Não, ô senhora, deixa eu te falar. Sabia que se você colocar no Google Sala de Aula, eu tenho que, por exemplo, eu tenho o meu e-mail e o e-mail do meu RA. Se você colocar no Google Sala de Aula determinada data, ele sincroniza com o calendário do celular e já marca no calendário. Aí quando tiver, já sempre aparece isso pra mim, que nem tava dando atividade. Ó, eu tenho, eu já ponho tudo programado. Ó, reunião da escola, TPC, live com os alunos. Dá pra ver nada, senhora. Foca. Foca, menina. Tá focando. Gente, vai estar tudo aqui. Eu ponho o despertador dos horários que tem as coisas. É só mandar no Google Sala de Aula que ele sincroniza com o calendário do celular. Também, isso é muito importante. Quem tem a conta do Google no celular, ele faz toda essa parte. Bom, senhora, mas obrigada, viu, pela ajuda. Até terça-feira que vem. Qualquer coisa, te mando mensagem, tá? Nessa semana aí. Tá bom, vocês também se cuidem, mantenham isolamento, fiquem em casa, se organizem. E se precisar, é só me chamar, tá bom? Tá bom, Sora, um beijo, viu? Fica com Deus. Vocês também, Tchau. saudades. Tchau, Sora, beijo. Amém, Sora. Fica com Deus. Tchau, Sora. Tchau, gente. Tchau, Sora. Tchau, Júlia, obrigada. Tchau, Sora. Tchau, Amandinha.